Fala, minha galera do YouTube! Fala, minha galera do Spotify! Resolução estratégica de questões. Professor Alain Vinícius, vamos que vamos. Mais uma questão importante para que você possa gabaritar com precisão no momento das provas. É importante você entender que o grande objetivo é você ter um passo a passo mental, que você saiba como resolver as questões de forma eficiente. Quanto mais você faz isso, mais desenvolvido você estará no momento da análise de uma questão. Fechado? Bacana? Show de bola. Vamos de logo analisar a questão de número 66. Nesse sentido, para você analisar a questão, é fundamental que você siga um passo a passo, que você não busque resolver simplesmente a questão de forma aleatória. Existe um passo a passo de resolução para que você consiga identificar palavras-chave e, com essa identificação de palavras-chave, você progredir muito mais no cenário de preparação. Fechado? Uma questão muito interessante essa questão de número 66 e requer que você tenha um conhecimento técnico, inclusive atinente a esta temática, para você não perder a questão, como é o caso aí da questão de número 66. A partir deste aspecto, o que é fundamental de você vislumbrar? Nós precisamos anotar sempre a linha da existência de um padrão de resolução. Para quê? Para que toda vez que eu pegue a questão eu saiba o que fazer. Então, nessa linha, a disciplina envolve direito constitucional, perfeito, entendido. Olhei direito constitucional, entendi qual é o ponto. Entendi que eu estou falando de juízes, então eu estou falando especificamente do poder judiciário, perfeito. Estou com isso na cabeça, massa, professor. Então, poder judiciário. E ainda nesse tocante, é fundamental que você enxergue a linha do subtema. E qual é o cenário aqui que nós estamos tratando? Nós estamos falando das vedações. Enxergar que nós estamos falando das vedações é crucial. E você só consegue enxergar que estamos falando de vedações quando eu trago uma palavra aqui, ó, quando eu digo assim, aos juízes é permitido. Aí você vai falar, caramba, mas é permitido, mas você não está dizendo que é uma vedação, é porque se não for vedação, é permitido. Então você precisa enxergar isso dentro de um contexto macro, justamente para você não perder uma questão importante. Então, neste sentido, quando eu falo das vedações atinentes aos magistrados, ou seja, atinentes aos membros do poder judiciário, você vai precisar enxergar o seguinte, claro que nós temos a vedação da acumulação de cargos públicos, aliás, o juiz, além de juiz, ele só pode ser professor. E ainda assim, quando eu falo só professor, se for uma linha de professor público, ele, além de juiz, vai poder exercer uma função de professor público, ou seja, para ficar como juiz e professor público. Agora, o entendimento é que na linha atinente a um magistério privado, aí sim, se ele tiver compatibilidade de horários, ele vai poder acumular, inclusive, mais funções. Então, quando eu trago essa linha das vedações atinentes ao poder judiciário, uma delas está atrelada ao seguinte, ó, caneta brega no cérebro, aos juízes é vedado. E aí vem o exercer atividade político-partidária. Não é nem exercer, mas dá no mesmo aqui a questão semântica, é dedicar-se à atividade político-partidária. Então, a partir do momento que eu tenho uma vedação ao exercício de atividade político-partidária, e a gente pode corroborar isso com o artigo 95, parágrafo único
da Constituição Federal de 1988, você não pode, não dá para você perder uma questão como essa. Então, quando você chega e visualiza exatamente o cenário atinente ao artigo 95, você não vai perder questões. Então, quando eu pego o parágrafo único desse artigo 95, você vai observar exatamente a linha dessas vedações em relação especificamente ao cenário dos magistrados. Então, nós estamos diante do artigo 95. Claudinha, você está por aí? Ah, ela não deixa eu fazer as questões sem colocar os dispositivos. Então, aqui, ó, dever cumprido, viu? Aqui o dispositivo, que o dispositivo ajuda realmente pra caramba. Então, quando eu pego exatamente a linha atinente, a linha relativa ao inciso 3, o dispositivo ele é muito claro. Aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político-partidária. Note que você só consegue enxergar esse ponto porque você começou daqui. Por isso a importância de você ter em mente sempre uma organização estratégica de questões. Talvez hoje você tenha uma vontade estratégica de questões, uma vontade enorme de conseguir, ou seja, de atingir a aprovação. Mas, de repente, por mais que você tenha esse grande desejo, talvez você hoje sente para estudar, mas não saiba qual caminho percorrer. Esse é o seu caso? Coloca aqui nos comentários. Você tem dificuldade de percorrer, ou seja, de efetivamente desenvolver-se nos seus estudos? Se você tem esta dificuldade, chegou o momento de você transformar esse cenário. E como é que você transforma? Se autoconhecendo, ou seja, entendendo o seu momento estudantil. Então, nada mais adequado que você ter acesso a uma análise individual de perfil estudantil. A análise individual de perfil estudantil permite que você saiba exatamente o que você precisa fazer, ou seja, exatamente o passo a passo que você precisa ter, ó, para você alavancar a sua jornada de preparação. Então, se efetivamente você quer transformar a sua realidade atual, manda mensagem para mim no 719-9381-1035 para entender o funcionamento acerca dessa jornada. Então, quando eu pego a questão 66, eu digo que aos juízes é permitido a acumulação do cargo de juiz com o cargo eletivo de vereador, desde que haja compatibilidade de horários. Isso está errado. Mas qual foi a grande pegadinha que eu lhe trouxe? Porque o servidor público efetivo, de fato, se ele tiver compatibilidade de horários, ele pode acumular com a função de vereador. Aliás, é a única possibilidade do cargo efetivo está alinhada aí com o cargo eletivo. É a possibilidade do cargo de servidor efetivo com o cargo de vereador, claro, desde que haja compatibilidade de horários. Mas essa característica, ela não se estende aos magistrados. Isso significa dizer que o gabarito da questão de número 66 é um gabarito, ó, caneta brega no cérebro, gabarito é um gabarito errado. Fechado com isso, você consegue enxergar em detalhes quais são os pontos que você precisa vencer quando você analisa uma questão. Aliás, nessa linha dos pontos a vencer, um detalhe que eu chamo a atenção todas as vezes que a gente resolve uma questão é que você não pode apenas resolver a questão hoje. Você precisa fazer isso todo santo dia. E como é que você faz isso?
Você precisa estar conectado, conectada com as minhas redes sociais, porque diariamente eu posto materiais novos dentro, efetivamente, de uma organização. Então, por exemplo, no Spotify, todo santo dia tem um podcast novo às 6h06 da manhã e ao meio-dia a resolução estratégica das questões. No caso do YouTube, além da resolução estratégica, que acontece ao meio-dia, e além especificamente do podcast, que vai ao ar às 6h06 da manhã, nós temos aulas ao vivo, às quartas-feiras, 14h30, e aos sábados, às 9 da manhã. Então, você não pode ficar de fora, porque são simulados extremamente importantes no âmbito da sua jornada. Perfeito. No caso do WhatsApp, o grande objetivo é que você possa transformar a sua realidade. Como é que você faz isso? Solicitando, fazendo parte, se entendendo, ou seja, efetivamente acompanhando o cenário da análise individual de perfil estudantil, para que você saiba qual caminho percorrer sempre daqui para frente. Nesta linha, neste contexto, o que é fundamental de você enxergar ainda? Você deve estar comigo diariamente no Telegram. O Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, mas com muito mais funcionalidades. Então, o Telegram, todo santo dia tem materiais novos. 7, 5 da manhã, 9, 13 e 18, resoluções comentadas 7h30, meio-dia, 16 e 19 horas. Além disso, no caso especificamente do Instagram, dicas diárias no feed e nos stories sobre aumento de produtividade e sobre aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Se você quer efetivamente essas dicas, segue o professor Alain no Instagram. Se o objetivo envolve dicas de disciplinas minhas e de outros professores, você deve seguir o curso fundado por mim, curso que eu sou diretor pedagógico, é o Acerte Concursos. Ainda neste quesito, é fundamental que, se você deseja fazer uma preparação através do Acerte Concursos, que você utilize o seu cupom de desconto. Qual é, professor, o cupom de desconto? Você vai dizer, sou aluna ou sou aluno do professor Alan Vinícius na rede social tal. Vai citar a rede social. Então, solicite o seu cupom de desconto. Aí você vai dizer exatamente qual é a rede social que você está, para que assim, efetivamente, você possa ter acesso ao máximo desconto possível, tá certo? Então, você vai dizer, sou aluna do professor Alan Vinícius e vai dizer a rede social. Então, por exemplo, sou aluna do professor Alan Vinícius no YouTube, sou aluna do professor Alan Vinícius no Spotify. Então, você vai dizer sempre assim, vou até colocar aqui, aluna ou aluno do prof. Alan Vinícius na rede social, e aí você vai dizer qual é a rede social que você me acompanha. Assim você vai ter aí o máximo de desconto possível no momento em que você enviar esta mensagem. Fechado? Com isso, nós fechamos com chave de ouro mais uma grande questão, a questão de número 66. E amanhã, impreterivelmente, ao meio-dia, nós teremos a análise da questão de número 67. Combinado? Um grande abraço, estamos juntos e até lá. Valeu, rumo à sua aprovação. Grande abraço.